Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao assunto imunologia. A aula passada trabalhamos o funcionamento do sistema imunológico e hoje a gente vai fechar a imunologia trabalhando soro e vacina. Tá ok? Essas aulas elas são incentivadas pela Central do Enem, um projeto do governo do estado do Amapá, executado pela Secretaria de Educação. Eu sou o professor Aldamir Sussuarano e junto com o professor Ricardo Otero nós trabalhamos biologia. Legal? Antes da gente entrar sobre o mecanismo de produção de soro e vacina, eu preciso deixar bem claro dois termos que nós vamos usar muito: antígeno e anticorpo. Pessoal, o antígeno é qualquer estrutura, qualquer molécula, qualquer invasor, qualquer ser vivo que entre no nosso corpo. Ele não faz parte do nosso corpo, ele é um corpo estranho e a gente pode chamar também de antígeno. O anticorpo, ele é produzido pelo nosso organismo. Nosso organismo produz uma proteína que nos protege. O que essa proteína faz? Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus, para que ele possa invadir as nossas células, ele tem que enganar as nossas células. O coronavírus usa uma proteína que fica na sua coroa, tá aí o nome dele, coronavírus. Essa coroa é uma coroa lipídica. Essa coroa lipídica é destruída ao entrar em contato com sabão e com álcool, por isso que nós devemos higienizar o nosso corpo com essas duas substâncias. Bem, eu tenho coronavírus. Ao redor, eu tenho uma película de gordura. Essa película de gordura tem umas proteínazinhas, e essas proteínas se encaixam em proteínas da membrana plasmática. A célula pensa que aquele vírus é alguém do bem, é alimento, e permite a sua entrada. Permitiu a entrada, a pessoa vai ficar doente. Beleza? O que acontece quando a pessoa tem anticorpos? Poxa, quem é que tem os anticorpos contra o coronavírus? A pessoa que estava doente e sobreviveu. A pessoa que sentiu os sintomas e melhorou. Essa pessoa teve o seu corpo estimulado a produzir umas proteínas que, caso esse indivíduo entre em contato novamente com o coronavírus, essa proteína chamada de imunoglobulina, essa imunoglobulina G, que é a permanente, que fica no nosso corpo, vai se encaixar o coronavírus sem que esse coronavírus encontre a célula. Ou seja, a pessoa que tem o IgG, imunoglobulina G, ela não vai ficar mais doente, teoricamente, porque ela já produziu os anticorpos, e esses anticorpos se acoplam no vírus de maneira antecipada e não deixam que a pessoa fique doente pela segunda vez. Beleza. Mas o que a gente percebe, pessoal? Para que eu tenha o IgG, eu tive que ficar doente. Poxa, eu poderia até ter morrido se eu não tivesse assistência. E muitas pessoas que têm assistência morrem. Ou seja, se expor a doença para adquirir a resistência, para adquirir a imunoglobulina, para adquirir os anticorpos, é muito perigoso. E é a partir daí que entra a ação do soro e da vacina, para tirar o perigo dessa nossa imunização. Quando você ouvir falar no cotidiano, na sua casa, que alguém tem imunidade, essa pessoa tem anticorpos. Tudo bem? A pessoa tem anticorpos, ou seja, ela tem imunidade. Então, são palavrinhas que estão muito ligadas. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Vacina. Um pouquinho do histórico dela, só para você entender o que foi que aconteceu. A gente não vai discutir a ética do processo, a gente vai discutir o processo. Beleza? Então, um médico chamado Edward Jenner, no século XVIII, pegou vacas com varíola. Existe a varíola bovina e a varíola humana. Os vírus são muito parecidos. Edward Jenner não sabia disso. Olha quando isso estava acontecendo. Século XVIII. Edward Jenner pegou pus da vaca, raspa das feridas da vaca e passou em uma criança. Tá? Muita maldade, mas ele fez isso. Só que olha só, pessoal, quando ele passou todo esse material na criança, a criança ficou adoecida, mas ela não teve a forma mais grave da doença. Ela teve a doença na forma mais branda, na forma mais fraca. Recuperou seu organismo e nunca mais pegou varíola. Edward Jenner pensou, puxa, se o organismo entra antecipadamente em contato com o causador enfraquecido, com o causador morto, ele vai criar resistência, ou seja, cria imunidade, cria anticorpos.
Edward Jenner não pensou em todo esse mecanismo, mas ele pensou na questão da resistência. E a partir desse experimento maldoso de Edward Jenner, cria-se a vacina. Ou seja, pessoal, a vacina nada mais é do que você pegar o corpo estranho, você pegar o antígeno, você pegar o causador da doença e colocar para dentro do corpo de uma pessoa. Só que esse causador da doença, ele tem que estar morto ou enfraquecido. Você pega, por exemplo, o coronavírus, morto ou enfraquecido, e coloca para dentro de uma pessoa. Essa pessoa não vai ter a síndrome gripal, ela não vai passar mal, ela não vai ficar internada. Ela pode ter algumas reações, porque foi colocado um corpo estranho para dentro do organismo dela. Essa pessoa vai destruir facilmente esse corpo estranho, porque ele está morto ou enfraquecido, e vai criar os anticorpos. Logo, pessoal, qual é o objetivo da vacina? É estimular o organismo do receptor a produzir anticorpos contra o invasor. Aquele invasor que poderia matar a pessoa, ele foi posto enfraquecido ou morto. Agora a pessoa criou anticorpos. Criando anticorpos, essa pessoa vai ter resistência. E essa pessoa não vai sofrer mais com a forma severa da doença. Essa pessoa, caso entre em contato com o vírus do Covid, essa pessoa ela não vai desenvolver mais a síndrome gripal. Por quê? Porque o vírus não consegue entrar na célula dela. Por quê? Porque ela tem anticorpos. Os anticorpos é como se fossem a tampa de uma caneta. Imagina que a caneta sem a tampa fure uma célula, mas se você colocar a tampa, ela não consegue furar. Quem é a tampinha? Os anticorpos. Quem é a caneta? O vírus. Então, a tampinha não está matando o vírus, está simplesmente impedindo que ele mate as nossas células. Tudo bem? Pessoal, pelo fato de eu tomar antecipadamente a vacina, eu não estou doente, não tive contato com o coronavírus, tomei a vacina para que eu não fique doente mesmo. Então, a vacina tem um caráter preventivo. Aí as pessoas que já tiveram o Covid, que já tiveram o coronavírus, não precisam tomar a vacina. Isso, logicamente, pessoal, eu estou falando de um mecanismo geral da vacina, tá legal? Estou citando o coronavírus porque é a doença que está na moda agora, né? A doença que está sendo mais comentada. Na moda, da forma de dizer, né? Sendo mais comentada. Uma doença que está amedrontando todo mundo, e todo mundo está rezando por essa vacina. Então, peguei o vírus corona, matei ou enfraqueci, coloquei no corpo de pessoas que ainda não tiveram a doença. Para quê? Essa pessoa produzir anticorpos. Logo, essa pessoa usou uma atitude preventiva. Pessoal, no momento que eu tomo uma vacina, eu estou estimulando o meu corpo a produzir anticorpos. O meu corpo não vai produzir anticorpos à toa, ele só vai produzir anticorpos daquilo que me invadiu. Então, nós dizemos que a vacina tem uma imunização ativa, tem um caráter ativo, estimula o organismo a produzir anticorpos. Normalmente, pessoal, a vacina é produzida contra vírus. Normalmente. Poxa, por que a gente não produz vacina contra a bactéria? Porque a bactéria, ela fica do lado de fora da nossa célula, matando as nossas células. A bactéria, ela não entra nas nossas células. A bactéria fica do lado de fora. Ela fica do lado de fora, matando as nossas células. Então, basta que eu tome um veneno chamado antibiótico e esse veneno mata essas bactérias sem matar as minhas células. Por que eu não posso fazer a mesma coisa com o vírus? Por que não existe remédio contra o vírus? Porque o vírus fica dentro da célula. Se eu quiser matar o vírus, eu tenho que matar a célula. Então, é melhor que eu antecipe essa invasão. Então, é por isso que, normalmente, as vacinas são produzidas contra vírus. Como é que isso acontece? Rapidinho, galera. Olha aqui, ó. Vacina com o vírus na forma branda, fraca, enfraquecido, atenuado. Eu peguei esse vírus aqui, olha, enfraqueci e coloquei dentro do corpo de uma pessoa. Os glóbulos brancos, os macrófagos, a gente já teve essa aula,
irão atacar esses vírus enfraquecidos. Eliminam os vírus enfraquecidos, mas fazem com que o nosso corpo crie uma memória imunológica. Crie células que agora vão produzir anticorpos. Olha os anticorpos aqui, galera. Essas estruturas que parecem Yzinho são os anticorpos. E essa célula é chamada de linfócito B. O linfócito B é a célula que vai ser estimulada a produzir esses anticorpos. Então é muito simples. Peguei o vírus enfraquecido, coloquei no corpo da pessoa. Sistema imunológico reagiu e agora eu tenho condições de produzir anticorpos. Ficou claro isso aí? Bacana? Vamos dar continuidade. Soro. Pessoal, o soro, ele também foi estudado ele também foi estudado por um médico, e esse médico brasileiro, olha o nome dele, Vital Brasil Mineiro da Campanha. Nome diferente, né? Todos os irmãos e irmãs tinham os nomes de onde nasceram. Uma escolha do pai. Esse cara ele foi tão fantástico que ele começou a estudar junto com os médicos sanitaristas, e ele ganhou, pessoal, ele recebeu de um presidente da República um terreno. E nesse terreno ele começou a estudar cobras, o veneno das cobras. Poxa, os acidentes com ofídeos eram muito grandes na época. Início do século XX, finalzinho do século XIX, poxa, as cobras, os animais peçonhentos causavam acidentes muito sérios. Ele começou a estudar isso. O local onde ele ganhou esse sítio tinha a terra muito dura. E, pessoal, é o que significa o termo Butantã. Butantã significa solo duro. E foi justamente este brasileiro, Vital Brasil Mineiro da Campanha, que fundou o Instituto Butantã. O que foi que o Vital Brasil fez, pessoal? Ele colocou anticorpos produzidos previamente em um indivíduo. Por exemplo, deixa eu te adiantar aqui. Vamos pensar numa doença muito séria chamada de tétano. Aí tu poderia me dizer, poxa, professor, tétano é causado por uma bactéria. É, mas não é a bactéria em si. É o que a bactéria produz. A bactéria vai produzir uma toxina chamada toxina tetânica, que vai afetar a nossa musculatura e pode causar a morte do nosso corpo. Pessoal, quando a pessoa quer se proteger contra a toxina tetânica, ela tem que tomar a vacina antitetânica. Agora, se eu piso em um prego, a bactéria entra no meu corpo, não foi o prego que causou o problema. O prego foi o veículo para a bactéria entrar no meu corpo. E a bactéria começou a se reproduzir. A bactéria começou a produzir a toxina. Eu não posso mais ser vacinado porque agora eu estou doente. E se eu estou doente, pessoal, eu tenho que receber os anticorpos prontos dentro do meu organismo. Vamos voltar à nossa historinha. Estou andando, pisei num prego, feri o meu corpo, as bactérias entraram no meu corpo, começaram a produzir toxinas. Eu quero barrar a ação dessa toxina. O que eu vou tomar? Um soro. O que o soro é? Anticorpos previamente produzidos. Eu peguei aquela toxina há tempos atrás e coloquei dentro de um cavalo. O cavalo reagiu e produziu anticorpos. Eu tirei os anticorpos desse cavalo e vou aplicar numa pessoa que furou o pé em um prego. Vou aplicar esses anticorpos em pessoas que já entraram em contato com o causador da doença. A pessoa está doente. Ou seja, o objetivo do soro é impedir a violência, a virulência do antígeno. O antígeno já está no nosso corpo. A pessoa já não está tendo uma ação preventiva. Ela adoeceu. É como se a pessoa tivesse com Covid e eu aplicasse os anticorpos direto nessa pessoa. Essa pessoa já está doente. Então, o soro, ele não tem uma ação preventiva. O soro tem uma ação curativa. A gente recebe diretamente os anticorpos que foram produzidos em um outro organismo. Pelo fato da gente receber os anticorpos, não produzi-los, o soro ele é classificado como uma imunização passiva ou imunização adquirida. É aquela que você força o seu organismo para receber.
Tá legal? Então, imunização passiva, porque você recebe diretamente os anticorpos. Tudo bem? Vamos entender, pessoal? Peguei o veneno da cobra, o veneno do escorpião, a toxina botulínica, toxina tetânica e coloquei em pequenas quantidades no cavalo. O que o cavalo vai fazer? O corpo do cavalo vai reagir e vai produzir anticorpos. Eu vou tirar esses anticorpos do cavalo e vou guardar. Quando uma pessoa precisar, porque ela foi picada por uma cobra, ou por uma aranha, ou por um carrapato, ou foi picada por qualquer outro animal peçonhento, ou entrou em contato com uma toxina bacteriana, a toxina botulínica, a toxina tetânica, eu vou aplicar esses anticorpos. Para quê? Para aquela pessoa que já está em contato com o corpo estranho não desenvolver os sintomas. Ou seja, eu estou curando essa pessoa que já estava em contato com o corpo estranho. Eu não estou antecipando. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre soro e vacina? A vacina é preventiva. O soro é curativo. Outra diferença. O que eu coloco dentro da pessoa quando eu trato de vacina? O causador da doença. O que eu vou estimular nessa pessoa? A produção de anticorpos. O que eu coloco na pessoa, no caso do soro? Os anticorpos previamente prontos. Foram preparados em um outro organismo. Daria para fazer isso no coronavírus? Gostariam muito, pessoal. Estão falando ainda sobre isso. Como é que isso seria feito? Pega uma pessoa que já pegou a doença, tira dessa pessoa quem? Os anticorpos. E começa a aplicar esses anticorpos em pessoas que já estão doentes. Tudo bem? Ah, não posso aplicar os anticorpos em pessoas que ainda não entraram em contato com o Covid? Não. O soro, os anticorpos só podem ser aplicados em pessoas que já estão doentes. Ficou claro isso, pessoal? Bacana? Então, a partir daí, a gente vai discutir rapidinho aqui algumas questões para que a gente tenha uma compreensão melhor do nosso conteúdo. Tá legal? Leia o texto a seguir. 12 de agosto de 2019, surto de sarampo continua a se espalhar rapidamente pelo mundo. De acordo com os últimos relatórios preliminares fornecidos pela Organização Mundial de Saúde, os milhões de pessoas em risco de contrair a doença. Os casos de sarampo notificados nos primeiros 6 meses de 2019 são os mais elevados desde 2006, com surtos sobrecarregando o sistema de saúde e levando a doenças graves, incapacidade e morte em muitas partes do mundo. A quantidade é quase 3 vezes maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. O aumento nos casos da doença, evidenciada no texto, reforça a necessidade de realização de campanha de vacinação como medida de promoção de saúde individual e coletiva. O motivo pelo qual devemos receber diferentes vacinas ao longo da nossa vida é por que a gente vai recebendo várias vacinas no decorrer da nossa vida. Vamos lá. As vacinas possuem agentes virais mortos ou atenuados, ou ainda substâncias virais que têm por finalidade formar memória imunológica, que é específica para cada agente viral. Correto, pessoal? A melhor alternativa seria a letra A. A gente vai receber os agentes virais mortos ou atenuados, ou substâncias virais que têm a finalidade de gerar no nosso corpo memória imunológica. Essa memória imunológica é chamada de anticorpos. Então, essa vacina tem que ser tomada antes do indivíduo adoecer. Caráter preventivo. Beleza? Vamos lá, galera. Segunda questão, já desse ano. Unicamp. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite é considerada erradicada no Brasil. O último caso foi registrado em 89. Contudo, o Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante, abaixo de 50%, em 312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite, que é a paralisia infantil. É uma questão de responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A cenário alternativa caracteriza corretamente a poliomielite. Pessoal, preciso saber, para antecipar minha vida, que ela é um vírus. Então, vamos lá. É uma doença viral contagiosa, pode ser a letra A. Vamos ver se a gente consegue eliminar alguma outra. A transmissão do vírus ocorre por meio de vetores hematófagos. Vetores hematófagos são aqueles indivíduos que tomam sangue. Não é o caso da poliomielite, não é o caso da poliomielite. É uma doença bacteriana? Está fora. Letra E.
Transmissão bacteriana? Tá fora. Só pelo fato de saber que é um vírus, pessoal, só o fato de saber que é um vírus já me ajudou bastante. Então vamos lá para a melhor alternativa. É uma doença viral contagiosa que pode ser transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes dos doentes, principalmente em regiões onde não se tem saneamento básico. Daí a grande importância do saneamento básico na nossa vida. Fazer mais uma para terminar nossa aula. Embora algumas doenças prevenidas por meio da vacinação tenham se tornado raras em alguns países, os agentes infecciosos que as causam continuam a circular. Em um mundo altamente interligado, podem atravessar fronteiras geográficas e infectar qualquer pessoa que não esteja protegida. Assinale com relação a doença como sarampo, cachumba, rubéola e poliomielite, pode afirmar corretamente que, vamos lá, a melhor alternativa, letra B, seus agentes infecciosos são vírus, que quando são enfraquecidos ou mortos para tratamento preventivo, estimulam uma resposta imunológica ativa no organismo humano, chamada de vacina. Pessoal, encerrando a nossa aula, o que eu preciso saber? Quem causa as doenças? Então, eu tenho que saber se é bactéria, se é vírus, se é protozoário, se é verme. Isso me ajuda demais. Beleza? Grande abraço, até a próxima aula. Bom estudo a todos, pessoal.